uma coisa bem importante para a gente entender, é claro que esse modelão que eu estou falando aqui, eu falo bastante dos Estados Unidos, da Espanha e tal, a gente vê e eu tento mostrar no livro que ele tem várias versões. Ele não é igual em todos os países, porque acho que a grande lição que eu tive ao fazer essa pesquisa e escrever o livro é que nós estamos falando de um processo global, que é o mundo todo assim, é uma hegemonia mesmo do pensamento e da prática neoliberal, é isso, só que é um processo específico em cada país. Em cada país, o acerto e a conformação para ver como vai ser implantada essa política é diferente, com atores diferentes e com uma cara diferente. Então é global, mas é também singular e específico em cada lugar, inclusive no Brasil, que é a terceira parte, mas agora eu vou falar da segunda. Pensando nisso, tem várias versões, né? Um dos modelos que eu apresento, que tem muito a ver com o modelo que nós adotamos aqui e que foi montado e experimentado pela primeira vez no Chile, do Pinochet, na ditadura do Pinochet, que foi experimentado justamente para desmontar e acabar todos o que eles chamavam lá de campamentos, que são as favelas e as ocupações lá do Chile, da época do Allende. E as favelas e as ocupações do Chile, nós estamos falando lá dos anos 70 do século passado, eram um lugar, a base da esquerda do Chile. Era a base do Allende e do governo socialista do Chile lá naquela época. Então, quando assassinaram o Allende, prenderam todas as lideranças, uma onda avassaladora, um golpe militar no Chile, a primeira política que foi implantada foi uma política habitacional para desmontar todas as favelas, remover todas as favelas e as ocupações que tinham ali nas grandes cidades e apresentar um modelo que diz as empresas e as construtoras vão produzir casa adequada para todos e o Estado vai ajudar com um subsídio às pessoas para elas acessarem as suas casas. Qualquer semelhança com o programa Minha Casa Minha Vida não é coincidência, porque o modelo chileno, ele depois é replicado no México, ele é replicado aqui no Brasil, ele foi replicado na África do Sul, contraditoriamente foi replicado na África do Sul, pós-apartheid, quando finalmente o povo sul-africano conseguiu detonar com aquela ditadura racista que ocupava aquele país e começar a construir uma alternativa popular, integrando a população negra. É esse governo que vai implantar uma política desse tipo, assim como no Brasil é um governo progressista, com compromisso com os trabalhadores, que distribuiu renda pela primeira vez na história, que ampliou as oportunidades de inclusão social para os mais pobres, pela primeira vez na história, que vai implantar também o modelo da financiarização da terra e da moradia. Para a gente entender como esse negócio é complicado e complexo. E como em cada lugar isso acaba tendo uma configuração. Qual é a ligação, então, da questão da moradia e da política de moradia com a questão da terra? Tem um vínculo muito grande entre a promoção da ideia da casa como mercadoria, da casa como um ativo financeiro, a casa como uma forma através da qual um capital financeiro que está aí sobrando, flutuando em cima das nossas cabeças, consegue ganhar uma nova fronteira para se valorizar e se reproduzir, e a fragilização dos vínculos e das relações do povo com a terra que ocupa. Falando em outros termos, com as remoções e as ameaças de remoções. O que a gente vive e vê aqui na Vila do Autódromo é exatamente igual o que a gente vê
na Indonésia, no Cazaquistão, em um monte de países da África hoje, aonde todas as formas de vínculo, de relação das pessoas com a terra, que não seja propriedade privada, individual, registrada com a escritura no cartório. Então eu estou falando da propriedade indígena, eu estou falando da propriedade quilombola, eu estou falando dos povos tradicionais, eu estou falando de todas as milhares de formas que as pessoas têm no mundo inteiro de organizar o seu espaço, coletiva, cooperativa, comunitária, misturada, com mercado, sem mercado, mais ou menos mercado. Tudo isso é fragilizado e na relação com um modelo único, que é o único permitido. Propriedade individual, registrada. E por que que esse é o modelo único? Porque um pedaço de terra registrado, escriturado, como diz em inglês, on the books, é o único que consegue circular plenamente no circuito financeiro internacional. Os outros não conseguem, porque tem coletivo, porque tem mediação, porque não sabe direito se é ou não é, se é do cara ou não, enfim, nada disso pode circular. Então, para poder circular, toda a terra tem que se transformar em propriedade privada, individual, registrada. Para beneficiar quem está nela? Não. Para permitir que ela possa alimentar a bolha especulativa das finanças. Então, toda a parte 2 do livro é contar como acontece essa fragilização desses vínculos com a terra e as remoções em tudo quanto é país do mundo e como esses processos vão acontecendo através de reformas fundiárias, através de políticas de terra e através, inclusive, de remoções violentas, transformando toda a terra, né? E toda a definição da terra e o uso da terra em um só modelo, que é a ideia de que o melhor uso de qualquer terra é aquele que remunera melhor o capital investido nela. O que significa? Significa que usar a terra para pobre morar é péssimo. Porque não remunera o investimento no nível e na capacidade, né, que ele poderia ter se, é o que nós estamos vendo exatamente aqui em volta, usar esse lugar para fazer shopping, hotel 5 estrelas, torre corporativa AAA, né, que é aquelas torres todas chiques, etc, etc. É o que vai dar mais rentabilidade. Então, como é possível que esse lugar, que tem um potencial de gerar uma renda tão grande, para quem? Para milhares de investidores internacionais, possa ser ocupado por um monte de gente pobre? Não. Vamos limpar a área. Vamos limpar a área e, portanto, nenhum outro valor em termos de política urbana e da cidade é importante. O único valor é qual é o rendimento máximo possível daquela terra, inclusive da terra pública. Inclusive se usando, como é o que nós estamos vivendo aqui, decretos de utilidade pública, ou seja, tornando pública uma terra para alavancar uma fronteira de expansão de um capital, o que eu chamo no livro de complexo imobiliário financeiro, porque é uma mistureba de imobiliário com financeiro nesse modelo que eu acabei de descrever. Então, a segunda parte do livro tenta contar isso, e é na segunda parte do livro que também situações como essa aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, não só da Vila do Autódromo, do Jardim Botânico, de várias outras situações também são listadas. Para chegar na última parte do livro falando, tá,
e como é que tudo isso está acontecendo no Brasil hoje. E como é possível que tudo isso esteja acontecendo no Brasil hoje, exatamente num momento e num período em que, e sob o comando de um governo dos trabalhadores, engajado com a inclusão dos trabalhadores, engajado com a distribuição de renda, historicamente comprometido com essa agenda. Que eu acho bem importante a gente falar isso exatamente nesse momento difícil de crise que nós estamos vivendo, e especialmente depois das cenas que a gente viu ontem, ou seja, uma onda conservadora, avassaladora, para não deixar assim pedra sobre pedra daquilo que foi arduamente construído pela gente durante os últimos 30, 40 anos, a gente perceber a armadilha que nós entramos aqui nesse país. Por quê? E eu vou acabar dizendo isso, só que primeiro eu vou tomar água.